Muito bem, vamos lá. O nosso livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos estudar hoje os capítulos 41, Entre Árvores, 42, Evangelho no Ambiente Rural, e 43, Antes da Reunião. No nosso encontro anterior, nós tivemos a oportunidade de estudar os capítulos 38, Atividade Plena. Nós vimos aqui, lembramos, né, daquela passagem em que uma senhora na casa de Dona Isabel, né, a equipe ali toda reunida e tudo mais, e falava exatamente sobre nessas horas da madrugada, quando muitos espíritos então, em desdobramento, eram levados, eram atraídos, se dirigiam àquela residência para se beneficiarem daquele ambiente tão saudável, e muitos encontros eram realizados. Dentre eles, né, nós tivemos aqui uma senhora que tinha então aqui o contato com a neta, né, a neta chamava Nieta, e aí então elas conversaram, passaram algumas orientações para que ela se fortalecesse, se equilibrasse, né? Então trocamos aquelas ideias sobre a forma como os espíritos transmitem seus pensamentos aos encarnados, em especial durante essa emancipação, né, nos encontros realizados através dos sonhos, né, ou daquilo que nós interpretamos como sonhos, e vimos assim que nem sempre guardamos as palavras, mas guardamos imagens, guardamos impressões sobre esses encontros, né? Então muitas vezes vem de uma forma incompleta, outras vezes de uma forma interpretada de uma forma equivocada, né, por muitos encarnados, pelo fato de nós estarmos envolvidos ainda no véu da matéria, estarmos assim distantes psiquicamente da dimensão espiritual. Depois, no outro capítulo, no capítulo 39, Trabalho Incessante, nós vimos aqui também, né, encontros de outros espíritos, mas o que mais chamou a nossa atenção foi aquele caso em que André Luiz identificou dois trabalhadores que, durante essas buscas aqui no mundo físico, por espíritos, né, que poderiam receber ajuda, eles deveriam ficar muito atentos para a intenção dos espíritos, para a qualidade moral desses espíritos, porque muitas vezes, embora estivessem bem intencionados para conduzirem espíritos, para receberem assistência naquelas reuniões, naquele ambiente, muitas vezes espíritos ainda bastante desequilibrados, espíritos com valores ainda bastante distorcidos, trariam mais problemas do que benefícios, né? Então, portanto, eles foram repreendidos pelos coordenadores do trabalho, exatamente para que eles tomassem cuidado na seleção dessas pessoas, né? Principalmente para aqueles, né, que muitas vezes eram vistos assim como pessoas próximas ou mesmo como familiares, né? E aí então, em nome daquele amor familiar, daquele carinho, pegam essas pessoas, levam então para esse posto de socorro e ali, né, para essa oficina de nosso lar, e ali então eles acabam trazendo grandes distúrbios para o trabalho. Então, cada um ficando ali, recebendo assistência quando possível, mas quando não possível, que eles então fossem beneficiados por outros recursos. E finalmente aqui no terceiro capítulo que nós vimos, Rumo ao Campo, em deslocamento através da volitação, André Luiz, Vicente e também aqui o nosso deixa eu ver aqui, peraí, o nosso Aniceto, eles então se deslocavam volitando sobre a cidade, e aí então eles identificavam aquelas nuvens microbianas, né? Tá aqui, Angelina. Aquelas nuvens microbianas, assim como também nuvens psíquicas, né, com baixo teor vibratório, que envolviam as duas nuvens envolvendo os encarnados. Através daquela visão mais apurada que os espíritos tinham, eles conseguiam então identificar até mesmo esses grupos de micróbios aqui entre nós, mostrando que essas pestes, vamos dizer assim,
atingiam os encarnados, provocando os desequilíbrios, as doenças do corpo físico, enquanto que essas nuvens psíquicas traziam para nós perturbações do campo mental. Então o André Luiz ficou bastante surpreso a respeito dessa visão. Então eles se dirigiam ao campo, né, que era exatamente o destino que eles tinham. Vamos ver aqui qual vai ser a atividade que eles vão desempenhar. Importante colocar aqui para nós também, né, no final, aqui na última colocação, Aniceto explicou para eles, né, nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para batalhas sem tréguas em que devem ganhar valores legítimos da evolução. Então, ou a gente evolui pelo amor ou pela dor. Pelo fato de nós estarmos ainda invigilantes no campo moral e também estarmos descuidados, né? Estarmos descuidados com relação à saúde física, então nós vamos aprendendo através das dificuldades, sendo que poderíamos simplesmente, através da nossa transformação moral, receber muitos desses benefícios. E um ponto importante também que foi destacado nesse capítulo, nós passamos até de uma forma um pouco rápida, né, porque já estávamos no final do nosso trabalho, foi colocado aqui para nós o que Aniceto explicava para André Luiz e para Vicente era a respeito da educação religiosa, né, porque ele diz assim para nós, André Luiz, Vicente comenta, né, meu Deus, a que perigos está submetido o homem comum. E Aniceto coloca, por isso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Isso para lembrar que a ideia não é fazer com que os homens se envolvam com religiões com uma ideia de separação, com uma ideia de sectarismo, quem é melhor, quem é pior, quem é o eleito, quem não é, mas para fazer com que o homem se evangelize. Então a ideia religiosa, desenvolvendo em nós a fé religiosa, nesse momento da nossa evolução, tem muito mais o objetivo de despertar em nós os valores evangélicos do que nos prendermos apenas ao fanatismo religioso. Infelizmente, nós ainda temos essa tendência, essa paixão, e acabamos desvirtuando o principal objetivo. Mas ainda que seja feito de uma forma precária, esse nosso desenvolvimento espiritual é o caminho que nós temos hoje. Para fazer com que o homem se lembre de Deus, nós temos então que apresentar caminhos. Esses caminhos chegam exatamente através da materialização da fé em suas diversas escolas. Cada uma então apresentando um caminho, uma forma diferente de se envolver com as ideias do plano espiritual, com se envolver também com a própria ideia de Deus. Então nós temos hoje as grandes religiões, né, que trazem os seus problemas, têm ali as suas histórias manchadas, mas também muitas virtudes, né, todas elas com esse mesmo objetivo. Aqui no capítulo 41 agora então, que é o que nós vamos estudar hoje, entre árvores, né, não só essa, né, o Tic-Tac, se nós pegarmos a história, nós teremos aí cruzadas, Inquisição, terrorismo, fanatismo diversos. Então são todas elas, têm ali os seus prós e os seus contras, né? Mas cada uma tem com um propósito de espiritualizar o homem. Com o passar do tempo, e é exatamente disso que trata Leon Denis, quando ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião, é exatamente mostrar para nós a importância dos valores morais, da transformação espiritual, fazendo com que o homem se eleve acima das pequenas paixões humanas e também, né, da ideia material da fé, fazendo com que a instituição não fique restrita ao campo material, mas que as instituições de fato elevem o homem espiritualmente, dando a ele consciência da sua real natureza, né? Então, são transformações. Se hoje nós temos as religiões como são, assim como acontece com as próprias sociedades humanas,
Se nós lembrarmos que hoje, no século XXI, as nossas sociedades se comportam dessa ou daquela forma. Se nós voltarmos 200 anos no tempo, nós lembraremos como elas se comportavam no passado. Se voltarmos 500 anos no tempo, nós vamos percebendo que as sociedades eram cada vez mais endurecidas, mais agressivas, mais primitivas. E elas foram de fato melhorando. Ainda que encontremos ainda muitas necessidades pendentes, mas houve uma transformação, não podemos negar isso. As religiões, da mesma forma, também evoluíram, assim como as ciências, assim como a cultura, tudo isso foi evoluindo com o passar do tempo. Então nós pegamos hoje as religiões do século XXI. Se nós voltarmos 500 anos no tempo, como elas eram? Elas eram absurdamente agressivas, elas eram tantos distúrbios que eram provocados em nome da fé. Hoje não. Hoje nós temos assim os casos que acontecem, nos chocam. No passado era algo normal, nós praticávamos aquilo em todas as áreas, Então nós éramos muitas vezes não apenas seguidores, mas nós éramos apoiadores, éramos até praticantes ou até mesmo responsáveis por causas tão desastrosas que o homem criou em nome da fé. Mas hoje, felizmente, mudou. Se nós pensarmos daqui a 500 anos, como serão as religiões? A esperança nossa é que todas elas realmente estejam agora cumprindo o seu objetivo, respeitando cada cultura, respeitando... Sim, mas no passado não era ninguém. Então a gente lembra que é sempre esse progresso que vai acontecendo. E como a gente sempre lembra, como nós somos imediatistas, nós queremos que as coisas aconteçam agora no nosso tempo. E não é assim que acontece. Ainda tem muito a se trabalhar, ainda tem muito a melhorar. Então tem uma minoria que de fato vive essa espiritualidade, a maioria já não pratica mais aqueles erros do passado, e existe aquela minoria ainda presa naqueles instintos primitivos. Então os processos estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo. E se nós tivermos essa sensibilidade, nós perceberemos isso de um modo bastante patente. Capítulo então 41, Entre Árvores. Vamos lá. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal, de longe, semelhava-se a manchas verdes de levedura. A relva macia convidava ao descanso. E o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Olha só, então, 1/3 trabalha durante o dia e os outros 2/3, naquele trabalho muito mais intenso, trabalha à noite. Então, no plano espiritual, nós podemos dizer assim, para o plano espiritual, o horário comercial é aquele horário da meia-noite às 6, onde todo mundo está dormindo, é onde acontecem os trabalhos mais intensos. Bom dia, Márcia. E durante o dia, são as inspirações, são os auxílios que todos eles então buscam. E diz ainda: e notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence, com mais propriedade, ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências, enquanto o Senhor nolo permite. Olha só que colocação bacana. Durante o dia nós estamos ali praticamente por conta própria.
tomando as nossas iniciativas, fazendo as nossas escolhas, né? Nós temos ali o livre-arbítrio em plena atividade durante o dia. Nós estamos despertos, envolvidos ali pelos compromissos, estímulos e tudo mais que diz respeito à vida aqui no mundo material. Durante a noite, os espíritos então vêm nos chamar a atenção para aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser corrigido, dentro das possibilidades. Então, olha o trabalho que os espíritos têm, né? Durante o dia, nós agimos do jeito que nós quisermos. Durante a noite, os espíritos vêm dizer, olha, você agiu assim, pode melhorar, procura fazer isso assim, assado. Isso porque nós estamos ali, então, naquela inatividade física, mas ainda em plena atividade espiritual. E ali, então, mais suscetíveis a essas influências. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale, possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em micrópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Aqui, né, a gente lembra também que ele fala do clima de uma grande cidade da década de 1940. Imagina hoje, né? São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, duas grandes cidades, formando ali, né, naquele conjunto uma megalópole, juntando também com Belo Horizonte, uma cidade enorme, né? Então, a quantidade de poluição, a quantidade de pessoas se movimentando, a quantidade de ideias, pensamentos, infelizmente ainda presos nos campos inferiores, da forma como isso se desenvolve nesses grupos grandes. Olhando de cima, né, olhando com essa visão que André Luiz aqui trouxe para nós, aquela sensibilidade de perceber a parte material, microscópica, né, com todos os seus micro-organismos, bacilos e tudo mais, e também na parte psíquica, e também na parte material. Porque agora nós vemos em São Paulo, por exemplo, nessa época de inverno, onde nós temos o tempo um pouco mais seco, né, aquela parte de inversão térmica, aquela nuvem de poeira bastante característica. A gente olha para o centro da cidade e vê aquele colchão cinza em cima da cidade, mostrando que a parte física, biológica e psíquica, tudo aquilo que acontece numa cidade como São Paulo, né, e como Rio de Janeiro também. Aquela poluição toda, aquele lixo todo, né, e a diferença que é para esses espíritos quando eles vão para o campo, sentindo ali aquela vibração, aquela energia diferente, e também a mesma parte de pureza climática que eles estão relatando para nós. Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Né, Martinho, bom dia. Indicando prazeroso as frondes balouçantes, acentuou: reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é muito generoso, caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Então ele fala nem a selva,
nem a cidade. O campo é o ideal, porque a selva também tem ali, né, pela quantidade de matéria que se decompõe e, e por toda aquela essa selvageria da mata virgem, como ele comenta para nós, tem também ali as suas dificuldades, apresentam também as suas dificuldades. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um moar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido. Apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles, aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual, que me pareceu o chefe naquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado, respeitoso, considerou sensatamente: fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje tanto perturbou o pobre Moar que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador foi imprudente, foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade.
e indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. A Andréa colocou aqui para nós: nunca pensei que pudesse ser assim. Para mim a floresta seria a mais pura, por estar sem a ação do homem, né? Pois é, o que ele coloca para nós aqui, Andréa, só voltando um pouquinho para a gente recapitular esse trecho, deixa eu pegar aqui o trechinho que traz as reflexões sobre essa parte da mata. Ele diz assim, só para a gente poder reforçar, porque é importante isso, né? Ele diz assim: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em micróbios, microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. E aí então eles interessados, né? E ele explica assim: assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade do vento ao vento, né? Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade a atmosfera é compacta e o ar também sufoca, pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Então, exatamente pela sutileza, né, do ambiente atmosférico e também das próprias emissões, né? Então o campo é um espaço aberto. Por isso que nós vimos lá no livro Voltei aquela passagem em que muitos espíritos que estavam ali desencarnando ou que acabaram de desencarnar iam para a praia. Lembra que Dr. Bezerra de Menezes conduziu o nosso Frederico Figner, né, o nosso irmão Jacó, para aquele ambiente, né? Então campo, ambiente de praia, ambiente aberto, né, segundo é colocado para nós aqui, são os ambientes ideais, onde nós podemos ali sentir não apenas, né, as irradiações do sol, a brisa que dispersa todas essas emanações, né? Então tudo isso é importante para ser considerado também. Então na nossa visão é assim: quanto mais intocável é o ambiente, melhor. Mas nós temos também aquela parte, né, toda orgânica que acaba funcionando nesse ambiente. Então é sem dúvida nenhuma algo surpreendente para nós, porque a gente imagina que quanto mais fechado, mais intocado, melhor. Só que o que eles colocam é quanto mais aberto, mais equilibrado é o ambiente. Exatamente por causa dessa ação, né, do vento, da brisa. E é claro, né, que essas colocações elas têm para nós um teor, uma ideia, traz para nós uma ideia bastante material. Por que os espíritos se preocupariam com a atmosfera, com o vento, com a brisa, com o sol, se o espírito é imaterial? Aí nós estamos falando aqui de energias, né, de fluidos que ainda não compreendemos. Então fica para nós a título de aprendizagem para avaliarmos, né, essa realidade. E continua dizendo para nós aqui: altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo o tempo, né? Então aqui, fechando essa passagem então, né, do capítulo número 41, que é o Entre Árvores, falando então dos benefícios do campo e também trazendo para nós um ensinamento importante, né, sobre a relação do homem com a natureza. Aqui nós vimos um simples exemplo de um homem agredindo um animal e o animal revidando.
Agora nós podemos imaginar o que acontece com o homem, né, num campo mais macro. Aqui a gente vê alguma coisa muito específica, mas algo mais macro, falando, por exemplo, sobre o desmatamento, poluição, incêndios, tudo aquilo que o homem faz contra a natureza. A princípio, ele sofre uma agressão da própria natureza, com mudanças climáticas, com eventos, né, esses eventos climáticos também, de tempestades, de seca, de nevascas, de tantas outras mudanças, né, alterações que o homem sofre, mas dentro do campo fluídico energético nós temos também ali consequências invisíveis que são bastante prejudiciais. E é isso que nós não compreendemos, né? Então nós falamos do meio ambiente, por exemplo, né, que é um tema bastante atual que nós temos na mídia, de um modo geral, e também na própria doutrina espírita, começando a abordar esse campo por uma outra perspectiva agora. Então nós falamos do meio ambiente como sendo o cuidado que nós temos que ter com o cenário material onde nós vivemos, esse ambiente material. Mas podemos perceber que nós muito pouco falamos sobre aquilo que acontece em termos vibratórios, fluídicos e energéticos. Nesses três elementos, né? Primeiro, fluídicos. Aquilo que nós destruímos na matéria interfere também nessa parte fluídica invisível. A parte energética, nós falamos ali de energias que estão se movimentando, né, no campo da vida, que nós também valorizamos muito pouco. Nós falamos assim, você pode cortar uma árvore, você pode matar um animal que não tem problema nenhum. E aí então os espíritos falam para nós que onde tem vida, né, e onde tem matéria também, a energia pulsa e se movimenta de uma forma muito intensa. E quando nós destruímos esse ambiente, isso traz para nós também uma energia reversa. E dentro do campo vibratório é a mesma coisa, né, porque pelas intenções, pela destruição, por tudo aquilo que é provocado, quando nós interferimos na natureza, nós sofremos as suas consequências. E é daí que nós falamos, né, como eu comentei com vocês há pouco, sobre uma cidade como São Paulo, que tem ali uma poluição intensa, a parte de meio ambiente altamente prejudicada, e isso se reverte numa vibração negativa que influi diretamente sobre nós. Então esse mesmo ar poluído que nós respiramos, tem a mesma característica de uma energia poluída que nos envolve, de uma energia deletéria que nos prejudica, né, na nossa saúde mental e vibratória. Se a nossa mente, isso nós já sabemos, entra em desequilíbrio, ela altera as características, as propriedades do nosso corpo perispiritual e, por consequência, acaba depois se materializando no nosso corpo físico, acaba sendo somatizada no nosso corpo físico. Então, quantas doenças surgem no nosso organismo por causa de desequilíbrios mentais? Isso porque apenas nós criamos com os nossos problemas, nossos conflitos e tudo mais. Imaginemos quando nós somos altamente influenciados por essas vibrações exteriores. Pessoas dizem assim, olha, depois que eu mudei da grande cidade e fui morar no interior, a minha vida se transformou para melhor. E ele pensa assim, porque o ar é mais puro, porque a vida é mais tranquila, e ele não considera essa parte invisível que envolve, das vibrações e tudo mais. Né? Então, na verdade, nós temos que saber ali, nós teremos, né, que aprender a organizar nossa vida dentro desse ambiente que nós vivemos, considerando todos esses aspectos e promovendo as necessárias transformações. Né? O Chico até colocou os estados da matéria variam muito, né, significativamente. Mas o que nós vemos, né, Tic-Teco, é aquilo que os nossos olhos percebem. Não temos ainda essa sensibilidade de perceber esse invisível. Né? Então, quando André Luiz traz para nós esses relatos, ele fala assim de um modo, podemos perceber que ele fala assim de passagem. Né? Aquela citação que ele viu isso, que ele viu aquilo. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de receber dos espíritos orientações mais profundas, escrever um livro, por exemplo, com o título O Meio Ambiente na visão espiritual, ou da perspectiva espiritual, e trouxessem para nós detalhes daquilo que acontece na nossa vida aqui no mundo físico, a partir dessa visão do invisível, aí nós ficaremos certamente surpreendidos. Então esse pouco que ele traz já é o suficiente, pelo menos para despertar em nós a curiosidade de conhecer um pouco e de ter assim, uma leve compreensão disso que acontece em torno de nós. E se eles não falassem essas coisas, ficaria mais difícil para nós. Né? Eles falando, nós já ignoramos, né? Imaginemos se nós
se ficássemos simplesmente no silêncio, como acontece, né, na maioria das pessoas no nosso mundo hoje. Simplesmente ignora essa parte do mundo espiritual. Leva em consideração apenas aquilo que existe de matéria e ele pensa assim, não, eu estou aqui. Tem muitos, né? A maioria da população mundial tem assim aquela ideia um pouco espiritualizada, né? Porque ele diz assim, não, porque eu tenho uma religião, porque eu acredito que eu não vou desaparecer, que eu vou continuar vivo como um espírito. Então, assim, uma coisa tão infantil, é como se nós pegássemos dentro da vida acadêmica aquela criança que aprende a fazer uma conta, né, as 4 operações básicas, né, a soma, subtração, divisão, multiplicação, e ela acha que sabe muito. E mal sabe ela que quando ela chegar lá para o ensino médio, ela vai ter que aplicar tudo isso na trigonometria, na parte de números complexos e geometria espacial, outros tantos temas problemáticos, e tudo começou quando ela aprendeu a fazer conta de mais e conta de menos. E nós estamos assim hoje. Nós somos os alunos que aprenderam contas básicas, aprendemos a ler e escrever agora e nós acreditamos que temos ali a plena sabedoria. E na verdade tudo isso começa agora. Então felizes de nós que temos a oportunidade, Anjo, bom dia. Felizes de nós que temos a oportunidade de ter essas noções básicas e mais ainda a oportunidade de refletir sobre isso. Né, nos nossos grupos de estudos, nas palestras que nós ouvimos, nos livros que nós lemos, de estudiosos desses temas que trazem para nós uma visão, ainda que seja uma visão superficial, mas pelo menos nós já entendemos que esses elementos existem. A partir dali, todas as atitudes nossas será por nossa conta. Eu sei que existe, mesmo assim, eu continuo me comportando dessa forma. Então o problema agora é meu. Porque antes eu agia pela ignorância. Agora eu tenho conhecimento. Ainda que seja um conhecimento mínimo. Mas já é o suficiente para me fazer refletir. E essa reflexão é o início de grandes transformações. Como lembra Gandhi, né, toda grande viagem começa com um grande passo. Toda grande mudança começa com pequenas reflexões. E em todos os campos, né, no meu modo de viver, né, nos meus hábitos, naquilo que tem na minha dieta, no meu comportamento, no meu modo de pensar, nos meus círculos sociais, naquilo que eu absorvo em termos de informação. Então a nossa vida aqui no mundo físico, ela é difícil na parte da saúde física, saúde mental e também do equilíbrio espiritual. É difícil porque nós criamos esses problemas pelo nosso modo de viver. E não é simplesmente, né, eu falei para vocês dos hábitos alimentares, quantas vezes nós vemos pessoas que dizem assim, não, eu sou vegetariano porque eu acredito que a morte dos animais é algo inaceitável para mim, mas eu não suporto aquela pessoa que ela aparece na televisão. Eu quero que ela vá presa, eu quero que aquela pessoa morra, eu vi o vídeo que passou lá no Facebook, eu quero que aquelas pessoas... Quer dizer, ele muda a dieta dele do que ele come, mas ele não muda o modo de pensar, ele acaba se intoxicando da mesma forma. Então ele pode não ter um problema gastrointestinal pela dieta que ele tem, mas ele acaba tendo um câncer de estômago pelo estresse que ele passa. Então, na verdade, nós temos que analisar a parte física, a parte psíquica, a parte espiritual. É aquele... esqueci a expressão que Joana de Ângeles utilizava. Era o homem integral, né? O homem integral é o ser humano visto do seu aspecto biológico, social, psíquico, espiritual e espírita. Então, quando nós alcançarmos esse equilíbrio completo, pleno, a nossa vida sem dúvida se transforma. Começando pela nossa própria evolução e depois as consequências que nós vamos viver aqui no mundo físico. Continuando, vamos lá. Capítulo número 42. O Evangelho no ambiente rural. Vamos ver aqui como os espíritos, então, observam, né, essa prática no campo. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderias interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu presunçoso.
pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro, que não tive dificuldade de identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente, de calmo e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercava-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizavam-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Acentuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola dos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração: Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vivem em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada a oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo seus homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar que são próprias que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que lhes redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria.
dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao débito para com a natureza maternal. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância e, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção de nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, oferecendo e sendo ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera. Auxiliemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante e que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. Mas o movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos.
auxiliemos sempre. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílios delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então esse capítulo aqui, ele, de um modo geral, traz para nós ensinamentos a respeito da nossa relação com o meio onde nós vivemos, em todas as suas esferas. Falando das ambições, né, que nos movem, que infelizmente ainda fazem com que nós tenhamos que destruir para ter aquilo que nós precisamos, porque na verdade nós não transformamos a natureza, né, os recursos da natureza em nosso benefício, nós destruímos a natureza para satisfazer a nossa ganância, exatamente porque nós vamos além das nossas necessidades. Nós primamos pelo consumo, primamos pelas vaidades, primamos pelo ter em vez de ser, e aí então vem a consequência dolorosa, né, porque mesmo que não sintamos de imediato os efeitos daquilo que nós provocamos, né, de destruição na nossa natureza, moralmente nós somos marcados por aquilo que nós fizemos. Então, aquela atitude minha em qualquer uma das esferas desse nosso ambiente pode não ter um impacto tão grande, né, mas aquilo que nós chegamos a conversar num outro encontro já há bastante tempo, que eu comentava exatamente isso, né, porque muitas vezes nós temos compromissos aqui no nosso mundo que nos prendem a determinado tipo de tarefas. Então tem aquele profissional que atua numa empresa, há aquelas pessoas que têm que cuidar da família, há aqueles que fazem trabalhos de grandes responsabilidades perante a sociedade, há aqueles que fazem trabalhos de menor importância perante a sociedade, mas o que nós valorizamos não é o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Porque a minha participação naquele período que eu vivo aqui no mundo material marca ali a minha importância dentro daquela empresa naquele momento. A partir do momento em que eu deixo de existir naquela empresa como funcionário, outra pessoa vem e ocupa a minha função e continua desempenhando a tarefa, muitas vezes até melhor do que eu. Mas a minha presença naquele momento me marcou de alguma forma, pelo modo como eu me comportei, pelo modo como eu cumpri as minhas responsabilidades, pelo modo como eu fiz as coisas. E é isso que vai me marcar. Então o mundo pode ficar marcado por um pequeno grão de areia daquilo que eu coloquei naquela praia enorme, muitas vezes insignificante. A minha contribuição, sem dúvida nenhuma, embora seja pequena, deixou ali a sua pequena marca. Como lembra a Madre Teresa de Calcutá, eu posso ser uma pequena gota no oceano, mas sem mim o oceano já não seria o mesmo. Então o mundo, com toda a sua dinâmica, teve a minha pequena participação. Mas a minha participação no que me diz respeito, ela foi fundamental, porque ela marca a minha existência. Naquele momento eu fui uma pessoa dedicada, eu fui uma pessoa responsável, eu fui uma pessoa negligente, eu fui uma pessoa preguiçosa, eu fui uma pessoa egoísta, e isso vai determinar a minha felicidade ou a minha infelicidade espiritual. Eu vou desencarnar sofrendo as consequências daquilo que eu vivi. Porque o meu comportamento não foi como um funcionário preguiçoso naquele momento, naquela empresa. É um comportamento de uma vida toda. Eu sempre fui assim. E aí então eu vou me transformando gradualmente conforme o tempo vai passando, trazendo então ali, né, para mim mesmo, marcas mais positivas. Mas se eu permanecer naquele mesmo estado, não importa em quantas empresas eu trabalhei, não importa ali o tempo que eu me demorei naquela atividade. O que importa exatamente foi como eu fiz as coisas. E aí eu vou desencarnar, chega no mundo espiritual e a minha vida então vai ser exposta ali perante a minha consciência.
E eu vou ver exatamente que tipo de pessoa que eu era, que tipo de ser humano eu fui. Não para aquela empresa, não naquele momento da minha família, não naquele lugar onde eu vivi, mas como eu fui o tempo todo. Porque nós não mudamos de perfil, né, de um lugar para outro. Então eu estou aqui no Brasil, tendo aquele meu comportamento, nós tivemos um exemplo disso recentemente, né, com esses vídeos que acabaram sendo divulgados durante a Copa do Mundo, com homens assediando mulheres, aquela coisa toda. Então, o homem que pratica esse assédio, aqui no Brasil, ele tinha o mesmo comportamento que ele teve na Rússia. Porque é a mesma pessoa. O que diferenciou de um lugar para outro foi exatamente o ambiente onde ele estava. Não tem aquela expressão popular que diz para nós: a ocasião faz o ladrão? Então, no momento em que nós temos a oportunidade de exteriorizar os valores que ficam ocultos dentro de nós, ele vai acontecer. E é aquilo que essa é a nossa bagagem moral. Esse tipo de pessoas que nós somos. Então não importa onde nós vamos, não importa se eu estou no Brasil, na Rússia, no Japão, na África, eu continuo sendo eu. Eu carrego nas minhas costas, bom dia Francis, aquela mochila onde tem todos os meus valores e ela vai me acompanhar onde quer que eu vá. Então quando nós falamos nesse tipo de comportamento, não é esse o nosso assunto hoje, né? Mas a gente vê assim, nesse comportamento, no nosso comportamento perante o mundo que nós estamos numa atividade, perante o meio ambiente onde nós vivemos. Esse tipo de conduta que nós temos perante a natureza, embora ela seja pequena, mas eu só joguei um papel no chão, mas eu só joguei aquela sujeira no rio, mas eu só fiz tal coisa. Isso é muito pequeno, insignificante até perante a sociedade. Mas aquele papel no chão mostra o quão relaxado eu sou. Mostra a minha negligência, mostra o meu desrespeito, e é isso que me marca como espírito imortal que eu sou. Então a gente tem aquela história que eu cheguei até a comentar com vocês esses exemplos, né? Imaginemos que nós estamos em casa fazendo um trabalho. Estamos sozinhos em casa. Eu tenho que organizar ali minhas coisas e tal. Aí eu pego aquela sujeirinha, jogo embaixo do tapete que eu não estou afim de limpar agora. Ninguém está vendo. Mas o fato de eu esconder aquela sujeira mostra o tipo de pessoa que eu sou. Porque nós não estamos prestando conta para a sociedade. Nós estamos, na verdade, prestando conta para a nossa própria consciência. E isso vai refletir em qualquer situação em que nós estejamos. Não, porque eu estou no centro espírita e ali então eu estou fazendo a minha prece, eu estou me comportando. Ok, você está cumprindo a sua obrigação dentro daquela instituição, naquele tipo de compromisso. Mas aquilo é você ou você é aquilo que você é no seu dia a dia? Isso que nos marca como espíritos que somos. Então aqui, o que está sendo trazido para nós por Aniceto, nesse esclarecimento, ele fala exatamente sobre isso, tudo aquilo que nos mobiliza aqui no nosso mundo material, em termos de transformação, em termos de produção, em termos de compartilhamento, né, de interesses, de produtos, tudo aquilo que nós temos hoje no nosso mundo, nós fazemos do jeito que nós somos, com toda a nossa honestidade, com toda a nossa malandragem. Somos aquilo que somos. Então, enquanto nós não transformarmos esse nosso modo de ser, o nosso mundo não se transforma. Então nós temos que deixar de lado, aprender a conviver com aquilo que nós necessitamos para a nossa vida encarnada, conforme os espíritos trazem para nós, e deixarmos de lado aquilo que move as nossas paixões, ou seja, os nossos excessos, os nossos caprichos, aquilo que é supérfluo para nós. Ainda não conseguimos nos desprender disso, principalmente porque nós somos constantemente bombardeados pela ideia do consumo. E essa ideia do consumo também está muito ligada à ideia da vaidade. Porque você vai ser muito mais bonito, você vai ser muito mais poderoso, muito mais importante se você tiver aquilo. É o que passam para nós as propagandas. Então nós olhamos ali, você vende aquele produto com toda aquela maquiagem para que você se sinta mais importante. Colocam pessoas bonitas para poder representar aquele produto e você quer ser bonito como ela. Você não quer ser uma pessoa importante para você mesmo. Então assim nós vamos vivendo dentro dessas ilusões e provocando todos esses desequilíbrios que ainda nos afetam.
E aí então, como diz Aniceto para nós, quando nós começarmos a viver como espíritos que somos, ele colocou aqui para nós, diz assim, só um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui o trechinho que ele colocou, um trecho importante. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. E nós somos esses filhos de Deus encarnados esperando o momento de nós nos manifestarmos. E continua aqui para nós, deixa eu ver aqui. Tem o capítulo 43 aqui, se a gente entrar agora, está quase no final do nosso estudo, vai ser aquela leitura corrida, né? Deixa eu ver aqui, tem uma página, 2 páginas, 3 páginas, muita coisa para a gente correr de uma vez só. A gente deixa para o nosso próximo encontro, né? Mas, de qualquer forma, o que é passado para nós, né? Hoje nós temos ali um trabalho muito interessante feito por espíritas, né? Por estudiosos do assunto, que fala sobre a nossa vida aqui no mundo material, a nossa relação com o nosso mundo, né? André Trigueiro, né? Que é talvez o principal estudioso desse assunto, né? Que levanta essa bandeira, não apenas dentro do seu campo profissional, mas trazendo também, né? Já que ele é jornalista, né? E trabalha com essa parte de meio ambiente, tem programas na televisão falando sobre tudo isso, mas também trazendo para o meio espírita, né? Certa vez ele publicou no Twitter, ele publicou na conta dele um pequeno comentário, né? Falando sobre essa questão do consumo do homem, né? Da destruição do meio ambiente, da degeneração do nosso planeta e tudo mais. Aí eu mandei para ele um comentáriozinho, falei assim, como é que é para você, sendo espírita, tendo que falar de uma forma tão material do nosso mundo, tendo conhecimento sobre toda a questão espiritual que envolve esse tema, né? E ele respondeu assim, né, a gente tem que falar na linguagem que as pessoas compreendem, enquanto elas não entendem. Né, foi muito gentil da parte dele ter respondido também, porque falar para pessoas assim, olha, você não pode jogar lixo na rua porque você está destruindo o meio ambiente e tal. E para um espírito ele fala diferente, você é um espírito imortal. Que você vai herdar esse mesmo mundo que você está destruindo, que você tem responsabilidades para aquilo que você faz, que isso vai pesar na sua consciência. Poderia falar isso com tanta facilidade para nós. Nós estamos já ambientados com essa linguagem, com esses temas, né? Então tudo para nós faz sentido. Né? Deixa eu ver aqui, Patrícia, bom dia, elemento. Então tudo para nós faz sentido. Como eu falei para vocês, não é a árvore que você destrói que vai pesar na sua consciência. É a sua atitude destruindo aquela árvore que vai mostrar quem você é. É isso que vai pesar contra nós. Então não importa quantos pares de sapato, não importa quantos carros você queira ter. É o fato de você ser um consumista e depender desse consumo para ser feliz. Então a gente tem uma visão muito exteriorizada, né? Não. É igual aquele que é o sovina, né? Daquele que é o egoísta, que prende tudo, né? Me esqueci a expressão. Não é sovina, é outro nome. Me lembrem aí qual é essa imperfeição moral daquele que acumula tudo e não distribui para ninguém? Me fugiu o nome dessa imperfeição moral. Aquele que é o materialista. Não, o sovina, eu coloquei esse nome, Patrícia, mas é um outro nome mais comum que nós utilizamos. Avarento. Obrigado, Patrícia, obrigado, André. Então, o avarento, né, é aquele que guarda tudo para ele e tal, mas ele fala assim, não, mas eu não consumi meu dinheiro com nada. Não consumi, mas você também não usou para nada. Então, essa nossa visão daquilo que nós somos moralmente é o que começa a se destacar a partir do momento em que nós nos vemos como espíritos. Se eu me ver apenas como um ser aqui vivo no mundo físico e eu tenho que buscar minha felicidade aqui no mundo físico, eu vou viver em função disso, de acumular, de ter, de ocupar uma posição, de me achar importante para os outros. Quando eu começo a me ver como espírito, eu percebo que num estalar de dedos eu deixo de existir nesse mundo. E só vai sobrar em mim aquilo que de fato eu sou. E aí então eu vou sofrer muito, porque eu cultivei uma ideia a meu respeito completamente equivocada.
uma ideia que não diz respeito à minha essência espiritual, mas diz respeito àquilo que eu sou no mundo físico. Só que o detalhe é que eu não pertenço mais ao mundo físico. Se eu não tenho mais importância nenhuma para o mundo físico, porque eu deixei de existir nele, quem eu sou exatamente? Aí nós começamos a sofrer com crises de identidade. A crise de identidade é porque assim, eu imaginava que eu era uma pessoa importante, mas eu percebi que eu não sou. Quem eu sou então? Aí nós temos que começar a observar em nós quem de fato nós somos. Miriam, da mesma forma que os avarentos são aqueles que não dividem os ovos de Páscoa, nós temos os invejosos que querem o ovo de Páscoa. São duas imperfeições morais que se chocam de uma forma muito curiosa. Então parar de ter olho gordo no que os outros têm. Então tudo isso acontece. Não é, Andréia? O pessoal fala assim, você não divide, então tira o olho. Vamos lá. O Tico até colocou, a consequência vem depois da morte, o que acompanhará o avarento. A gente tem várias, nós chegamos até a ver mesmo aqui por André Luiz, e também tivemos, através de Humberto de Campos, histórias que são contadas de espíritos que viveram em função da ilusão, daquilo que eu sou agora. E aí depois então que ele desencarna, ele vai se deparar então com o patrimônio dele sendo dilapidado, ele vai se deparar com a necessidade de saciedade, de satisfazer aquilo que ele quer, mas ele não pode. Então tudo isso vai refletir no nosso modo de viver. Valorizar quem eu sou, e não aquilo que eu tenho, e nem a posição que eu ocupo. Porque tudo isso é muito temporal. A ideia temporal, ela diz respeito a tudo aquilo que acontece no mundo físico. Então nós temos que começar a viver de um modo atemporal, nos elevarmos espiritualmente, para começarmos a, de fato, a mostrar a nossa real identidade, mas a minha identidade espiritual. Se nós tivermos assim o nosso crachá, você tem o crachá do mundo físico, que mostra onde você mora, mostra o que você tem, mostra seu emprego, mostra a sua aparência, e tem o nosso crachá espiritual, que é a radiografia daquilo que nós somos. E quantas vezes nós vamos olhar para esses dois crachás e percebemos assim um abismo separando os dois? Porque nós nos iludimos com um, ignorando o outro. E na hora que nós tivermos que apresentar de fato quem nós somos, vem a grande decepção, nosso grande sofrimento. André Luiz trouxe para nós esse relato daquilo que ele era. Ele se achava tão especial por ser médico, por ser ali de uma família abastada, por ter tido uma educação privilegiada, e quando chegou no mundo espiritual ele sofreu como se fosse um nada, um ninguém. E ele teve que começar a reconstruir a sua própria imagem, ou de fato, ou melhor, reconstruir aquilo que ele era. Irmão Jacó, da mesma forma, também no livro Voltei. Ele tinha ali aquela vida, não, porque eu sou espírita, porque eu sou dirigente, porque eu fui presidente disso, porque eu trabalhava nesse centro espírita. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele se achava o cara, mesmo atuando num ambiente onde a princípio nós imaginamos que ele seja espiritualmente elevado. Aí então a gente teve que ler toda aquela história em que ele foi se decepcionando, percebendo que ele estava ali quase que um Zé Ninguém, entre aspas, dentro daquele nível evolutivo em que ele se encontrava, que era um nível mais elevado. Ele tinha merecimento para estar naquela colônia de espíritos mais selecionados, pelo padrão elevado, pelo padrão moral que eles tinham. Mas ele se iludia com aquilo que ele acreditava ser. E só no final nós vimos, quando ele começou então a se ver como desencarnado e começar a entender a sua identidade espiritual, é que ele percebeu o quão melhor ele poderia ser, e não aquilo que ele achava que era. A Angelina colocou, da mesma forma devemos reciclar a nossa mente, que foi o que irmão Jacó fez, Angelina, e que é o que André Luiz também fez. Ele começou a mudar o modo de pensar. Peraí, mas eu não sou aquilo, eu sou isso que eu sou. Tira de mim tudo aquilo que de objeto, de adereços, de aparência, e aí então eu me olho diante do espelho e falo assim, esse é você. E você não pode enganar ninguém quem você é. Então são esses ensinamentos que André Luiz traz para nós, através desses tantos relatos, falando exatamente sobre essa nossa identidade espiritual. Guardem esse termo. Eu acabei de criar agora aqui só para poder ilustrar as nossas ideias, e pensemos na nossa identidade terrena,
onde eu tenho meu passaporte, meu crachá, onde eu tenho ali meu CPF, minha conta bancária, meu endereço, e pega a sua identidade espiritual, que é simplesmente quem você é. Façamos uma comparação para ver se nós temos coerência com aquilo que nós somos ou com aquilo que nós desejamos ser. Se houver uma incoerência muito grande, comecemos a fazer esse trabalho de transformação para manter os dois equilibrados. Porque aí eu vou entender aquilo que eu sou e aquilo que eu estou nesse momento. E o que eu estou usando em benefício do meu crescimento daquilo que eu sou. Né? Muitos já deram bons exemplos, outros deram exemplos razoáveis, e a maioria, infelizmente, acaba dando mau exemplo. Nós, inclusive, né? Mas vamos em frente. Essa é a transformação que nós precisamos promover. Muito bem, meus amigos, encerrando por aqui, então, o nosso encontro de hoje. Né? Um tema bem interessante, falando sobre natureza, falando sobre ambiente rural, e olha quanta coisa nós podemos explorar a partir desse roteiro que André Luiz apresentou para nós nesses 2 capítulos. No próximo encontro, na semana que vem, nós vamos para o capítulo 43, antes da reunião. Então aqui mais um trabalho feito agora dentro desse ambiente rural, porque no ambiente urbano, nós vimos lá então na casa de Dona Isabel, a mobilização dos espíritos, né? Entre aqueles espíritos que estão buscando ali uma transformação, aqueles espíritos que não se deram conta ainda dessa necessidade. E agora nós vamos para o ambiente rural, para vermos esse outro panorama aqui do mundo físico. Nando colocou nessa parte das vaquinhas e hidrogênio, né, para os mensageiros, né? Sim, nós colocamos aqui, né, o Nando, vimos aqui agora nesse capítulo número 42. Né, só dá uma relida ali que vai achar bastante coisa para a gente poder captar dali. Então é isso aí, pessoal. Fechando por aqui esse nosso encontro de hoje. Né? Mais um estudo, né, que achei bastante interessante, com muita coisa proveitosa para a gente absorver dessas instruções, como sempre, né, para variar dos trabalhos de André Luiz. E nós vamos observando também que, inicialmente, no primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz trazia para nós ali uma orientação sobre a realidade com que ele se deparou. A partir dos livros mensageiros, nós começamos a ver informações mais profundas, informações mais técnicas sobre a vida no mundo espiritual, a vida no mundo físico e o que existe de interação entre esses dois mundos. Então, a partir dos mensageiros, nós começamos a ver as coisas de um modo um pouco mais complexo, né? Agora, também, mais para frente, em outras obras que chegarão, nós teremos cada vez mais exemplos. E esses exemplos certamente vão trazer para nós